Hoje, para você que está assistindo esse vídeo, antes de mais nada, antes de chegarmos na fofoca, na calúnia, na injúria, na difamação, antes que os fofoqueiros de plantão, antes que aqueles que têm sangue quente, que vão logo em cima do outro xingando, antes daqueles que levantam o falso, se inscreva no canal, compartilha e ativa o sininho. Meus lindinhos, né? Nesse slide a gente vai estar trabalhando com as normas a respeito da honra. Aqui eu estou trazendo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o artigo 11, né, da Convenção, que fala sobre os conceitos de honra, dignidade, né? Então vamos dar uma lida nele. O artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou à reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. E aqui, mais adiante, mais na parte de baixo, nós vamos fazer a leitura do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que a gente percebe aqui? Que em relação aos crimes, né, contra a honra, a gente está lidando com os conceitos de qualidade, tanto físicas, morais e intelectuais de um ser humano, que o fazem merecedor de respeito no meio social e promovem, né, a sua autoestima. É um sentimento natural, inerente a todo homem, e cuja ofensa produz uma dor psíquica, uma dor moral, que pode ser acompanhado de atos de repulsão, autorrepulsão ou repulsão ao ofensor. No slide aqui, nós vamos trazer o conceito, né, dos crimes contra a honra. Vale salientar que a honra é um bem jurídico defendido em vários locais do mundo, né, como algo principal. Até a vida, como no caso dos samurais, aqui nessa primeira parte do slide. Então, a gente vai fazer uma análise em relação aqui. Nós temos, né, duas espécies principais de honra. Temos a honra objetiva, que é a visão que a sociedade tem acerca das qualidades físicas, morais e intelectuais de uma pessoa, ou seja, a reputação de cada indivíduo no seio de uma sociedade. Trata-se, em suma, do julgamento que as pessoas fazem da pessoa, do indivíduo. O que a sociedade pensa, né, de você? Já a honra subjetiva, por sua vez, ela é o sentimento que cada pessoa possui acerca de si mesmo, em relação às suas próprias qualidades físicas, morais e intelectuais. Então, quando a gente continua aqui na leitura, né, do slide, a gente fala assim: conceito de honra é um conjunto de atributos dispostos a respeito de uma pessoa, capaz de valorar sua autoestima ou consideração perante a sociedade, o valor social geral. Ou seja, tem uma dificuldade afeta tanto o que a pessoa sente por si mesma, como o que a sociedade, a comunidade que essa pessoa convive é afetada. Então, como a pessoa pode estar, né, como ela foi afetada tanto internamente, né, que é o caso da honra subjetiva, como ela foi afetada tanto perante a sociedade que ela, né, está inserida. Aí tem aqui, dificuldade de conceituação por conta da questão histórica cultural, né, que é a relação do termo rapariga, neguinha, denegrir e fascista. São termos que são termos muito pejorativos e que são considerados, né, que denigrem a honra de uma pessoa. Esses termos, rapariga, neguinha, denegrir e fascista.
No presente slide, nós vamos fazer uma junção, né? É uma finalização de conceito, o que foi apresentado no slide anterior. Então, a gente toca aqui. A honra é um bem jurídico de defesa circunstanciada. Então, muda de um local para o outro, como expressões baianas. Miseravão, putão e ordinário. A gente tem que entender uma coisa. A palavra ordinária é comum, significa ser comum. Mas aqui na Bahia, ordinária, ela tem uma similitude, né? Uma similitude como puta, rapariga, prostituta. Mas se você chama um homem de miseravão, um homem de putão, ele não vai, em regra geral, ele não vai ser afetado por essa forma. Então a gente tem que analisar muito o caso concreto quando estamos falando em crimes contra a honra. Aí a gente retoma aquela classificação que eu falei no slide anterior. Ou seja, a honra é dividida em objetiva, que é a consideração social a respeito das pessoas, a opinião que a sociedade tem, né, em relação a você, que normalmente os crimes que afetam a honra objetiva são os crimes de calúnia e difamação, porque afeta a sociedade que a pessoa é inserida. São as pessoas que começam a mudar a visão em relação à pessoa que está sendo, né, que está tendo a sua honra objetiva denigrida. Já a subjetiva, normalmente, né, o crime mais comum que afeta é a injúria. Mas, ao meu ver, todos os crimes, calúnia, difamação ou injúria, eles têm um fito de também violar, né, a autoestima, o sentimento do amor próprio, né, da pessoa. Então, em relação à subjetiva, é a consideração pessoal a respeito de si mesmo. Afeta também a autoestima, o sentimento do amor próprio e do valor social. Nesse slide aqui eu trouxe umas curiosidades, né, para vocês que sabem que eu adoro falar o latim. Estou falando até com uma aluna minha chamada Luana, que me marcou esses dias. O que a gente pode falar sobre os termos, né? Em matéria comum dos três delitos em relação, né, à calúnia, à difamação e à injúria, temos o animus caluniandi, se cair isso numa prova significa caluniar, animus difamandi, que é difamar, e animus injuriandi, que é injuriar. Não haverá delito se houver animus narrandi. Se uma pessoa ela está narrando os fatos, contando os fatos, ela não está difamando. Então, o dolo é de narrar, contar os fatos. Animus criticandi, criticar de maneira objetiva e sincera, mas sem difamar, sem caluniar. Isso não se configura nenhum dos crimes que nós estamos estudando. Animus defendente, que é defender alguém ou defender-se de uma história propagada. Então, nesse caso, o animus é se defender. O animus corrigendi, que é corrigir, educar e ensinar alguém, não significa estar dentro do rol dos crimes que nós estamos estudando. E o animus retorquendi, que é retorquir, rebater uma argumentação. Se você retorque, se você argumenta, né, contra-argumenta, você não está injuriando ninguém. Então, você está, na verdade, apenas colocando o seu ponto de vista. E, para finalizar, o animus jocandi, que jocandi, né, em latim, vem de brincar, troçar, caçoar. E eu sempre falo assim, se você está brincando e o outro também está brincando junto, mas não está brincando sozinho, aí você não está cometendo nenhuma conduta delituosa. Mas se você está brincando sozinho e a pessoa está sendo exposta, né, e sofrendo, aí já passa para a situação criminosa da injúria e para situações de bullying que são tratados hoje em dia. Então é o seguinte, quando nós falamos de crimes contra a honra, nós estamos trabalhando com 3 crimes. Estamos trabalhando com a injúria, estamos trabalhando com a difamação e estamos trabalhando com a calúnia. O ato de injuriar é aquela pessoa que chega para outra e xinga na cara. Eu até digo, brincando para os meus alunos presencialmente, que eu digo assim, acho que o injuriador, ele é mais corajoso do que os outros crimes, porque ele fala na cara o que ele pensa. Para facilitar nosso entendimento, eu resolvi começar pelo terceiro crime, que é a injúria, porque eu acho mais simples para a compreensão, né, e para inserir os crimes contra a honra para todos vocês, né. O artigo 140 do Código Penal afirma o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena
quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou seja, a pessoa injuriou porque foi provocada. Inciso 2. No caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelos meios empregados se considerem alvitantes, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. O parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou outra condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 meses, 1 a 3 anos e multa. Nessa parte do parágrafo 3º, nós estamos diante do crime de injúria racial que nós vamos trabalhar aqui hoje. No crime em questão, a violação em geral analisada é a violação da honra subjetiva. Então, não precisa que ninguém tenha acesso ao conteúdo exposto. A vítima ela se sentiu ofendida pelo que ela ouviu, do acusado. Então, precisa ter um caráter de dano na vítima, um sofrimento moral. O sujeito ativo, aí afirma aqui que pode ser qualquer pessoa pode injuriar. Já o sujeito passivo, qualquer pessoa, desde que compreenda o ato da comunicação ofensiva. Nisso aqui do sujeito ativo, eu vou voltar aqui só para a gente dar uma explicada maior, para vocês compreenderem isso aqui. Em relação à calúnia, tanta difamação e injúria, eles são crimes comuns ou gerais, porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Mas existem algumas pessoas, que são imunes aos crimes contra a honra. Então, não os praticam, ainda que ofenda a honra alheia. Quem são essas pessoas, meu Deus, que têm essa imunidade? São os parlamentares, nos termos do artigo 53, caput da Constituição Federal. Existem outras pessoas, existem também os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, os advogados no exercício da sua profissão. Então, assim, apenas para complementar o estudo, mas que vocês vão verificar isso, a complementação dessa parte na doutrina, que é extremamente vasta. Em relação ao conceito, quando nós falamos de crimes contra a honra na parte de injúria, é uma palavra ou um gesto que viola a honra subjetiva da pessoa. É um desrespeito, é um desprezo, é ultraje, é um vilipêndio. Então, a injúria ela é um crime contra a honra que ofende a honra subjetiva. Então, ao contrário que nós vamos ver na calúnia e na difamação, não há uma imputação de algo. Caracteriza-se o delito com a simples ofensa da dignidade ou do decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa. Olha, você é safada mesmo. Tô falando na sua cara, sua safada descarada. Eu vi você olhando pro meu namorado. Continuando ainda com a análise agora, a honra fere a dignidade, mérito, atributos morais, honestidade e bons costumes. E a honra é o decoro, aspectos físicos, intelectuais ou sociais. Então, quando a gente está falando de injúria, a vítima ela tem a sua honra violada, não o seu decoro. Então, a gente está falando de injúria. O consentimento do ofendido exclui o delito, então a gente deve entender que se a vítima ela consentiu nessa brincadeira, já exclui o delito. E caso não haja terceiro, um fato ofensivo resta como injúria. Caso não haja um terceiro ali que esteja verificando um fato ofensivo, ele pode gerar como uma injúria. Então, por exemplo, se a pessoa ela é chamada de horrorosa, de burra, loira burra, por exemplo, isso você está ofendendo a honra subjetiva. Então, assim, a dignidade ela é ofendida quando você ataca as qualidades morais da pessoa. Por exemplo, você chamar de desonesta. Então, agora quando você viola o decoro, aí é quando você chama de horrorosa, feia, gorda, quando você chama de burra. Então, isso são termos que enveredam na injúria.
O juiz, no parágrafo 1º do artigo 140, ele pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Vamos fazer uma análise aqui do inciso 1, né, gente? Não há razão legítima para o Estado juiz punir quem injuriou a pessoa que provocou. Então, se você xinga alguém de puta, mas você foi xingado inicialmente pela pessoa, essa conduta não é reprovável. Então, mas não se trata de qualquer provocação, né? Há de ser reprovável o elemento normativo do tipo a ser aferido no caso concreto. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher a quem se dirige um gracejo indecoroso chama o homem de vagabundo e sem vergonha. Por exemplo, vai gostosa, ou os termos mais pejorativos, e ela fala vagabundo. Isso ela tá, na verdade, tendo uma conduta, ela foi provocada pelo indivíduo. Então, o que acontece? Além disso, a palavra diretamente indica que a provocação deve ter sido perpetrada face a face, frente a frente, no mesmo momento. Então, essa hipótese se assemelha ao crime cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima. Se nesse caso for assim, vai sua vagabunda, a outra vai vagabunda é você, piranha. Então, nesse caso, o juiz ele pode conceder o perdão judicial. Vamos passar para a análise dos outros dispositivos, né? O inciso 2. Um caso de retorção imediata que consista em outra injúria. O que significa isso? A retorção é a injúria proferida pelo ofendido contra quem antes o injuriou. É o revide. Então, um complementa o outro. Tão logo ofendida a vítima, também atarra a honra do agressor. Então, ela deve ser imediata. Eu não posso ser xingada hoje, amanhã descontar com xingamento. Tem que ser na mesma hora. Se xingou de puta, xinga na mesma hora e todo mundo está perdoado e ninguém vai responder por nada. A ação penal, em regra, né, é privada e ela só será pública e condicionada quando falamos da injúria racial ou injúria preconceituosa do artigo 140, parágrafo 3º, que o preceito secundário afirma que é reclusão de 1 a 3 anos. Então, em relação à regra geral, a ação penal é privada. As penas no caput, ela tem pena de detenção, né? Então, o regime ele pode ser tanto semiaberto como aberto, de 1 a 6 meses ou multa. Já na injúria real, que é o artigo 140, parágrafo 2º, nós estamos falando quando vem vias de fato, quando tem violência. Então, nesse caso, a pena terá esse aumento, que se chama também injúria qualificada, que é a detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, que seria, em geral, a pena de lesão corporal. Quando a gente fala assim, professora, existe a aplicabilidade da Lei 9.099 de 95 dos Juizados Especiais Criminais? Nesse caso aqui, gente, os crimes contra a honra, eles podem, quando são crimes de menor potencial ofensivo, eles podem, né, seguir a legislação da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Só que a injúria qualificada pelo parágrafo 3º, que é a injúria preconceituosa, ela não é julgada, né, o seu julgamento, o seu processo, ele não vai ocorrer perante os juizados especiais criminais, mas sim na justiça comum, por se tratar de um crime muito mais grave do que os outros crimes. Em relação à injúria qualificada pelo artigo 140, parágrafo 3º, pune-se com reclusão de 1 a 3 anos. É muito bom repetir isso aqui, que é reclusão, que pode ser regime aberto, semiaberto e fechado, sem prejuízo de multa, o crime de injúria que consiste na utilização de elementos preconceituosos, a raça, a cor, a etnia, a religião, a origem da pessoa, a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, esta pena, embora sensivelmente superior, né, à da injúria normal, da injúria do caput, é constitucional e encontra seu fundamento de validade na dignidade da pessoa humana, assegurada pelo artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, é sempre importante frisar isso, principalmente no que nós estamos vivendo atualmente. Eu editei
essa parte do vídeo, como eu percebi que meus alunos, né, eu percebi que nós estávamos vivendo isso e que eu não consegui inserir anteriormente, mas parece que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Eu estava com dificuldade de inserir esse vídeo no YouTube, e aí veio as histórias que nós estamos vivendo com racismo, e eu posso, né, estar expressando isso aqui. Então, racismo, gente, é a divisão dos seres humanos em raças superiores ou inferiores, e é resultante de um processo de conteúdo meramente político-social. Então, nesse pressuposto, ele se originou pela prática nefasta que gera discriminação e preconceito e é segregadora. Não há diferença biológica entre os seres humanos, que na essência biológica ou constitucional são todos iguais. Alguns exemplos eu coloquei aqui nos slides, que é pretão, negrão, o termo judeu, baiano, japa, gringo, papa-hóstias, beato, bode, caroço de pinha, disco de vinil, múmia, aleijado, só dá trabalho, Matusalém, maneta, perneta, cegueta, são termos extremamente preconceituosos, né, em relação à deficiência, à pessoa idosa. Então, esse crime, né, do preconceito racial, ele está muito em voga e atualmente. Eu acho que é muito importante ter acontecido o que aconteceu para eu colocá-lo, né, ter inserido da forma que eu estou inserido atualmente. Vale frisar, né, que não existe a possibilidade do perdão judicial na popular injúria racial. E essa injúria, ela está na Lei 7.716 de 89, e pelo que a gente faz assim, a combinação do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Então, assim, essa injúria qualificada, ela é afiançável. Muitas pessoas falam que é inafiançável, não, mas ela é afiançável, ela é prescritível e de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso está no artigo 145 do Código Penal, parágrafo único, que foi uma redação dada pela Lei, né, 12.033 de 2009. Já os crimes de racismo, né, que são definidos pela Lei 7.716 de 89, eles são crimes resultantes de preconceito da raça e da cor, e se evidenciam por manifestações preconceituosas generalizadas, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. E aí, nesse caso, a gente está lidando com diferença em relação à injúria. Então, vedar a matrícula de uma criança por ser negra, isso é racismo. Chamar alguém de gringo safado tipifica injúria racial, injúria preconceituosa. Mas dizer que todos os gringos são safados, aí é racismo. Essa é a grande diferença. Eu dividi os crimes contra a honra em 2 blocos, mas para finalizar esse bloco, meus queridos, eu trouxe esse presentinho para vocês, que é a diferença entre a injúria preconceituosa e o racismo, que vocês nunca mais vão esquecer. Então, a injúria preconceituosa está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e o racismo está na Lei 7.716 de 89. A ação penal para a injúria preconceituosa é condicionada à representação. Já do racismo, a ação penal pública incondicionada. A injúria, ela é afiançável, cabe fiança. Já no racismo, o acusado, né, o indiciado, ele não tem direito à fiança, que é inafiançável, conforme o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. A injúria é prescritível. Já o racismo é um crime imprescritível, ele não prescreve. Na injúria preconceituosa, você está diretamente falando de uma vítima. Esse negro é safado, esse negro é descarado, esse negro é ladrão. Esse negro, esse preto, né? Essa pessoa diretamente. Esse gringo é safado. Quando você fala de vítimas indeterminadas, tá, com preconceito, mal, racismo diante de um grupo total, aí você está diante da Lei 7.716 de 89, que é o crime de racismo, que é uma vítima indeterminada genérica, porque você está falando de um grupo. Então, essas são as diferenças.
Então, até o próximo bloco. A gente está fazendo um conteúdo legal, grande e bem completo para todos vocês. Beijo a todos.